resultado já apresentado sobre este inquérito? Muito obrigado, Valente. O erro dos livros, na minha ótica, constitui, posso assim dizer, um atropelo, não é? Ao próprio desenvolvimento do país, que tem como a educação como a base do desenvolvimento. Afirmativo. Samora Machel dizia, durante o período que esteve a dirigir o país, que a educação é a base para o povo tomar poder. Me parece que, ao longo desse todo o tempo, os que governam o país já perceberam que nós tínhamos que procurar, digamos, uma outra forma de trazer a educação para que o povo não tenha acesso ao conhecimento, não é? Se calhar de forma deturpada. Vamos exatamente nesta questão ligado à comissão do inquérito. Eu fiz a comparação desta comissão de um grupo de cientistas que estão no laboratório a discutir a estratégia de combater malária. Mas que no meio disto, porque não encontravam solução, e os mesmos cientistas tomarem a conclusão de que não, a única alternativa seríamos de irmos ao mosquito para procurarmos saber como é que nós podemos combater a malária. É exatamente aquilo que nós assistimos ontem. A expectativa era maior aos moçambicanos quando se fala desta coisa de comissões de inquérito em Moçambique, que muitas das vezes não têm trazido os resultados. E depois, numa altura bastante controverso, quando nós debatíamos esta questão de erro crassos do livro da sexta classe, em que posso assim dizer, o Ministério da Educação, certo, porque essas informações nós ouvimos pelo porta-voz do governo, que estava-se a criar uma comissão do inquérito. Esperávamos nós, posso assim dizer, que o governo poderia aparecer, não é, trazer aquilo que foram os resultados. Mas não. Quem aparece é a ministra com medidas já seletivas e de responsabilização, colocando em causa esta questão da negligência e a falta do profissionalismo. Eu, irmão Valente, certo, gostaria de recuar no espaço e no tempo. à vontade, dentro do tempo também. Não é? Em 1978, cria-se o INDE. E nós estávamos a falar da educação em Moçambique, que ao longo desse todo o tempo aqui, em termos de conteúdos, se nós olharmos a nossa educação, foram conteúdos que delas tornaram hoje aquilo que são os guardiões na Universidade Eduardo Mondlane, Certo. na Universidade Pedagógica e nas outras universidades que surgiram em Moçambique, de indivíduos ou de moçambicanos que foram à escola a partir do ensino primário até o ensino superior, formados aqui dentro, não é? Não saíram fora do país, um e outro, formados aqui dentro. Nós estamos a falar em termos da qualidade na produção de conteúdos. Esses indivíduos aqui olharam isto com muita responsabilidade, produzindo conhecimento, conteúdos, não é? Que esses conteúdos seriam aplicáveis, certo, para o crescimento da nossa educação. Perfeito. O que é que falhou ao longo do tempo? Falhou ao longo do tempo por causa desta questão da exclusão e da marginalização que nós notamos ao longo do tempo e a busca de outras formas
Porque nós já temos conhecimento, não é? Que já foram trazidas por alguns indivíduos no que toca exatamente a esta questão da produção do livro, que tudo é feito num contexto da doação e nós, como Estado, não é? Devemos apenas obediência a quem patrocina para o pagamento do livro e em algumas ocasiões alguém vai buscar os conteúdos na Google, não é, para a produção do livro. Isso foi dito publicamente e as pessoas ouviram. E nós, de facto, começamos a notar esta questão da fragilidade. Queremos dizer o seguinte, que ao longo desse todo o tempo, nós temos nome de moçambicanos que estão a brilhar nas Nações Unidas, não é, em outros organismos internacionais, que estudaram aqui dentro, também, que estudaram aqui, certo, aqui em Moçambique. Sem dúvidas. Não queremos colocar em causa com o nosso ensino, porque se o problema do ensino português era questões raciais, então nós íamos remover o que colocava a questão, por exemplo, raciais, a barreira, não é? E colocávamos aquilo que seria de facto nosso, produtivo, para o crescimento, para o desenvolvimento da própria educação em Moçambique. Hoje, você vai contar a dedos os indivíduos que produziam os livros, os conteúdos, não é? Então, não nos venha ninguém aqui querendo, de facto, dando a culpabilidade à senhora Guibunda, uma simples porta-voz do Ministério como responsável, porque aqui é uma cadeia de muita gente até a própria ministra que, de facto, poderia cair. E eu disse aqui há um mês, quando se despoleta este assunto, que foi a ministra que foi ao Parlamento com aqueles livros ali. certo. E foi apresentar na Assembleia da República, não é? Quer dizer o seguinte, ao longo desse todo o tempo, ninguém teve atenção de poder, de facto, prestar atenção. Depois, atenção sobre o livro ou não. Isso foi, de facto, esquecido e ela aparece hoje. Quer dizer, o árbitro que apita o jogo onde ela joga e aparece, não é, como te poner depois. Ali temos as medidas disciplinares que vai exatamente para o diretor do INDE, não é, para a diretora do ensino primário, etc. Então, tudo isso é trazido num contexto em que nós queremos fazer o boi dormir. Olha, minha opinião pessoal, a ministra da Educação, sem precisar que nós forcemos, se ela fosse uma pessoa que usa, de facto, a inteligência, porque, por outro lado, nós estamos a falar do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não quer ministros políticos, quer ministros acadêmicos, aqueles que devem sentar com os acadêmicos a discutir questões de conteúdos educacionais em Moçambique, no mundo em geral. E depois, no meio disto é que vem uma outra coisa que me aparece agora. Há um barulho que está-se a criar no nosso país por causa desta coisa de palmadinhas aos alunos nas escolas. Certo. E depois vamos buscar o contexto dos direitos humanos. Dos blocos. Não é? Isso hoje constitui um problema. Quem é desses que estão a dirigir o Estado que não passaram de palmadinhas? Porque palmadinhas nas escolas, na minha ótica, no tempo que nós passamos, visava concentrar o aluno, visava concentrar, deixa-me só terminar, Zefanias. Vamos a isso dentro do tempo, realmente. Visava concentrar o aluno. É que, por exemplo, vai à tropa. Isto é aqui o Forquilha, um militar, vai indisciplinado. Por que quando alguém volta da tropa, todo mundo admira a forma dele, a postura da pessoa? Não, eu vi um vídeo que andou aí de alunos que foram, que durante o hino nacional, estou a dizer, no meu ensino primário, ensino secundário, nós éramos castigados quando atrasássemos na escola. Nós parávamos ali, mas aquilo ali moldou esses homens que nós temos que estão a dirigir. São esses que rejeitam a mesma coisa hoje. Então, da opinião de que a mesma medida tem que ser reduzida atualmente. Não, eu não estou a dizer que os professores tinham que bater os alunos, mas também não concordo muito numa situação em que nós nas escolas encontramos alunos que tomam tontonto, que bebem aquelas bebidas secas, porque ninguém deve chamar a atenção. Então, tudo isso é trazido num contexto em que nós avaliamos a educação. Certo. Nós avaliamos o próprio sistema da educação. Daí que nós, como Estado, precisamos de recuar.
Certo. Porque neste país aqui, só para terminar esta minha primeira Já vemos intervenção, liberdade. A intervenção foi longa. ao longo desse todo o tempo, Certo. nós vamos ver que existiram ministros que passaram exatamente por aquele ministério que tinham como objetivo colocar aquilo que seria de facto a deontologia, porque Moçambique precisa de ter os planos diretores. Temos o caso do O plano diretor da educação a longo prazo não é hoje alguém chegou, um governo chega, vem alterar o sistema da educação. Esse é o grande problema. Entrou um ministro novo, a primeira coisa, quer combater o ministro cessante, quer combater a equipe que está ali. Não, é isso que se caracterizou, são pessoas do mesmo partido, do mesmo governo. Então, está aqui o resultado. Nós não sabemos a que certo ponto nós vamos, porque a ministra agora jogou um papel de querer penalizar, em vez de ela dizer eu coloco o cargo à disposição, e depois isso iria se estender a quem governa o país, o presidente. É por essa razão que em Moçambique nós temos o presidente que anda aí a negociar as coisas ele sozinho, numa situação bastante dramática, depois... Gildo, então, tudo isto é mau. Gildo, bem-vindo, bem-vindo. Gildo, me parece que era daqueles que também chegava atrasado nem na escola. Mas vamos aí.